Na nossa vida, o que mais acontece é a gente começar um projeto muito animados, com realmente vontade de fazê-lo e cumpri-lo. Mas depois de um tempo, a gente não tem mais vontade e desiste de fazê-lo. Por que a gente começa 100 por hora e depois desiste? Tem algum motivo para isso? Sim, tem. Nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo de como acabar com isso. Para isso eu vou te explicar basicamente o que é e como funciona o cérebro humano. O cérebro é composto por células, chamadas neurônios. Esses neurônios têm a principal função de passar a informação para outros neurônios, através de impulsos elétricos ou de neurotransmissores, que são basicamente os hormônios do cérebro. Quando o neurônio está desligado, ele não manda nenhum sinal, seria um zero, que representaria um não. Quando o hormônio está ligado, ou seja, ele mandou um sinal para outro neurônio, ele estaria ligado. E existem em média 86 bilhões de neurônios no cérebro. E cada neurônio faz em média de 1000 a 10.000 sinapses, que são basicamente as ligações de um neurônio com o outro. Ou seja, 86 bilhões de neurônios, que fazem de 1000 a 10.000 sinapses. Com cada um deles, dá para imaginar o número de ligações possíveis. Esse número é maior do que o número de grãos de areia na nossa Terra. É maior do que o número de estrelas na nossa galáxia. E também é maior do que o número de átomos no nosso universo inteiro. Ou seja, dá para fazer de tudo nesse cérebro, dá para pensar qualquer coisa. E essa qualquer coisa inclui as emoções, que eu vou explicar agora o que elas são e para que elas servem. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo. Imagina que você está na savana africana, tirando férias, no meio de umas árvores. E do nada, sai um leão. No momento em que você vê o leão, o seu batimento cardíaco acelera, o seu coração bombeia mais sangue a cada batimento, as suas pupilas dilatam, seu olho e seu ouvido ficam hipersensíveis a qualquer perigo. Seus vasos sanguíneos das extremidades ou da pele dilatam. E é por isso que você fica branco quando você fica com medo ou nervoso. E o sangue é redirecionado para os grandes músculos, como os da perna, do abdômen e do peito, para mandar mais oxigênio e nutrientes para eles, prontos para reagir. E todos esses processos ocorrem em menos de meio segundo. Tudo isso que acontece é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro faz para nos poupar tempo. Seria ótimo se a gente pudesse escolher que emoções a gente ia sentir. Por exemplo, deu horário de dormir, então eu vou ficar com sono. Ou, eu tô muito bravo por causa dessa situação, mas isso não vai me adiantar nada, então deixa eu parar de ficar bravo e agir friamente nessa situação. Isso não acontece por causa que não é eficiente do ponto de vista evolutivo. Pois pensa, eu vi um leão, deixa eu pensar se eu devo correr, gritar, dilatar meus vasos sanguíneos, aumentar minha pupila, ou mandar meu coração bombear mais sangue para os órgãos importantes como minha coxa. Até lá o leão já teria te comido. Por isso que não é eficiente. Resumindo, as emoções são feitas para produzir ações. Toda emoção é feita para você agir de alguma forma, mesmo sem você perceber. Vale lembrar que as emoções só existem até a ameaça ou a situação presente perdurar, existir. Depois disso, elas somem. Agora que você entendeu como o cérebro faz as emoções e que a sua função é produzir respostas rápidas e necessárias apenas para o momento presente, e não necessita que a gente perceba elas, fica fácil entender que as emoções vão ficar pela quantidade necessária para suprir a demanda aparente. Ou seja, ela não vai durar para sempre. Ela vai durar até quando você precisar dela. Quando o seu cérebro perceber que as emoções não estão sendo mais eficientes por causa que não existe mais perigo ou motivo para elas ativarem, ele vai acabar e elas vão cessar. Por isso que as emoções não são constantes. E agora acho que você já viu onde eu quero chegar. Nada na vida se conquista sem constância. Tudo que é importante leva constância. Você não perde 10 quilos em 3 dias. Da mesma forma que você não fica com um corpo musculoso em uma semana. Independente se você não comer nada durante esses 3 dias ou se você for na academia e ficar o dia inteiro treinando. No máximo você vai se machucar ou ficar com muita fome. Pode até morrer. Para você realmente perder peso, você precisa consumir menos calorias do que você gasta no seu dia a dia. E é uma quantidade pequena, não é você consumir em um dia 0 calorias e nos outros dias você comer muito mais. Você tem que consumir todos os dias uma quantidade menor do que você necessita. E daí, em uns 6 meses, você até pode perder 10 quilos de uma forma saudável, por causa que você teve constância nesses 6 meses. Da mesma forma com a academia. Você não vai na academia 2 semanas, a 100 por hora, e depois você para. Você vai todos os dias, de 3 a 5 vezes por semana, treinar em média intensidade para você não se machucar. E dessa forma, em 1, 2 anos, você vai conseguir ter um corpo em forma. Mais uma vez, não foi a potência com que você começou que vai levar você ao seu resultado, mas sim a sua constância. Isso vale para realmente tudo. Você não vai criar uma empresa que dê lucro em um mês. Isso leva tempo, erro, aprendizados, estudos, prática.
Tudo isso leva muito tempo, e tempo bem utilizado. E você já sabe onde eu quero chegar com isso. Se você fizer as coisas apenas na emoção, apenas quando você tiver vontade, você nunca vai mudar nada de valor na sua vida. Por causa que a vontade vem apenas com as emoções. E como você já sabe, as emoções passam. E isso continuará sempre, por causa que são ciclos. Você começa com as emoções, vai até onde a vontade te leva, e depois de um tempo você para. Daí as emoções voltam, você começa, depois para. Isso vai continuar sempre, a não ser que você mude sua estratégia. Vejamos, você espera a vontade chegar e depois você faz. Mas o que você deve fazer é primeiro você fazer, para depois, caso ela chegue, você use ela a seu favor. Mas antes disso, você tem que ir lá e fazer, mesmo sem vontade. E é exatamente por isso que a força de vontade não faz sentido. Veja bem, você está tirando a força da sua vontade. E você já sabe que as vontades não ficam para sempre. Elas são passageiras. Ou seja, a sua força de vontade nunca vai existir de uma forma constante. Entendeu? O que a gente deve ter é força de visão, ou em outras palavras, força de compromisso. Por causa que a nossa visão não passa. Se a gente souber onde a gente quer chegar, a gente vai fazer aquilo de forma constante. Essa força não é a força que vem das emoções, é a força proveniente do que a gente quer fazer por causa do nosso sentido de vida. Quando você estiver no meio de um projeto, quando as emoções já estiverem passado, não pense se você quer fazer ele ou não, por causa que a probabilidade é muito baixa, vamos ser sinceros. Mas tenha força de visão e faça mesmo sem ter vontade, pois essa é a única forma de ter constância. O neurologista e psiquiatra Viktor Frankl era um judeu que estava no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu ao Holocausto, e agora eu vou contar a história dele. Lá nos campos, ele passou por experiências horríveis, de tortura física e psicológica. Você deve imaginar que as emoções dele naquele momento não eram nada boas. Ele poderia ter se matado, mas ele sabia de uma coisa. Os nazistas, mesmo podendo tirar todas as liberdades básicas de um ser humano, não podiam tirar uma, que é a sua liberdade de pensamento. Por isso, ele teve fé em seu pensamento de que ele sairia de lá um dia. Durante os 3 anos de tortura que ele passou no campo, ele tinha a visão de que um dia ele sairia de lá. A sua vontade era de acabar com tudo, mas a sua força de visão era mais forte. Por causa que entre o estímulo e a resposta está a liberdade de escolha do ser humano. Por isso, mesmo que a sua vontade seja de não fazer o que deve ser feito, lembre-se da sua visão e da história de Viktor Frankl. Se ele conseguiu passar por tudo aquilo, o que é isso para você? Então, lembre-se. Não espere a vontade chegar para ir lá e fazer. Tenha força de visão e comprometimento. E vá lá e faça. Deixe o seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo, caso você tenha gostado. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, por causa que muita coisa ainda vem por aí. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo aqui é Saiba Onde Você Quer Chegar, que é mais um vídeo em relação a esse tópico. E esse vídeo aqui fala o que acontece no seu corpo quando você se exercita.